Estamos dando início a mais uma aula magna da ação alienista e hoje contamos aqui com a ilustre presença do professor Domênico Schmidt, que palestrará sobre a importância e o papel civilizatório do latim na sociedade. Eu sou o Renan Minuzier, fundador e líder da ação alienista, e tenho a honra de dar a palavra a Domênico Schmidt. Olá a todos, boa noite. É um prazer estar aqui na Ação Orleanista, dando essa aula magna sobre a importância da língua latina e sobre o seu papel civilizatório, um assunto tão necessário nos dias de barbárie e paganismo em que vivemos. Mas, antes de tudo, vamos iniciar com uma oração na língua da igreja. Rezemos uma Ave Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Hieronyme, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pois bem, meus amigos, como vinha falando, é um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Domênico Schmidt. Eu sou, acima de tudo, tradutor e revisor de livros no Centro Dom Bosco, na editora do Centro Dom Bosco. Já traduzi obras e notas de rodapé também do latim, do inglês, do castelhano, algumas coisas do alemão, e além disso, também sou professor particular de línguas, dou aulas aqui no Centro Dom Bosco também, mas ocupo-me bastante com aulas particulares, tanto de latim como de inglês. Quem, inclusive, tiver interesse, depois da aula, pode procurar o meu contato, que é Domênico Schmidt, mesmo, exatamente como vocês devem ter visto na divulgação no Facebook, ou também podem me mandar e-mail, né, para o endereço Schmidt, né, schmidt, .domenico@gmail.com, e nós podemos, então, marcar, agendar aulas que poderão ser úteis para o ensino do latim, que é um assunto, inclusive, que vocês verão através dessa aula, que é absolutamente imprescindível para nós como projeto de civilização e de cristandade. E para mim é uma honra, uma felicidade muito grande estar aqui oferecendo uma aula magna logo para a ação orleanista. Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho de vocês, uma felicidade estar aqui podendo contribuir em alguma coisa com o projeto de vocês, e devo dizer que é uma grande coragem haver jovens em 2020 que atuem na defesa da monarquia tradicional católica, né? Não uma monarquia cercada com uma cerca, com uma cadeia moldada nas sinagogas e nas lojas maçônicas, não? Uma monarquia autenticamente católica e tradicional. E é daí que eu começarei a expor o meu tema, porque o que falaremos aqui é essencialmente ligado à tradição. A palavra tradição, na língua portuguesa, ela vem do verbo latino trado, que significa o seguinte: transmitir, entregar, e até mesmo trair. Tanto que este verbo foi utilizado especialmente em duas ocasiões por São Jerônimo em sua tradução da Bíblia, na Vulgata, não? Falaremos um pouco dela mais adiante. Ela foi utilizada, esse verbo foi utilizado, né, por São Mateus, quando se referenciou a Judas, né, na listagem dos apóstolos, né, dos homens a quem Jesus chamou para fazerem seu apostolado e sua missão de salvação das almas de todas as pessoas do mundo. Por último, São Mateus cita Judas, aquele que entregou Jesus, ou aquele que o entregou. Em latim, Judas qui tradidit eum. Literalmente, que o entregou, ou às vezes se traduz como que o traiu.
E, por outro lado, este mesmo verbo, curiosamente, é utilizado num sentido muito mais positivo, muito melhor, muito mais agradável, podemos dizer, por São Paulo, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, quando ele fala tradidi quod et accepi, ou seja, transmitir aquilo que recebi. Inclusive, a frase que está no túmulo de Monsenhor Lefebvre, né, a pedido do próprio. E esta frase, né, significa o quê? Transmitir aquilo que recebi. Ou seja, há uma tradição que foi recebida por São Paulo e que deve ser levada adiante, de geração em geração, de maneira ininterrupta e de maneira incorrupta, ou seja, sem alterações e sem negações de sua essência, né? Então, portanto, a tradição, em sua raiz etimológica, podemos tê-la por a transmissão de algo que foi recebido. E nós, como católicos, e também como monarquistas, temos um dever de transmitir uma tradição. E qual tradição? A tradição da civilização ocidental e da única e verdadeira religião com que ela foi coroada. Aquela que ensina a Santa Igreja Católica. E por que devemos defender a civilização ocidental? Para nós católicos é muito fácil entendermos por que devemos defender a Santa Religião Católica, mas porque a civilização ocidental não se trata aqui de um apego ao passado, né? Como às vezes acontece no meio conservador, né? Em oposição ao meio tradicional. Defender a tradição não é simplesmente olhar para algum aspecto, alguma circunstância histórica, política, dos costumes do passado e achar que por que isso foi realizado no passado, por que tais coisas tinham essa disposição no passado, que nós devamos aplicá-las hoje em dia. Uma coisa não é melhor só porque ela foi de tal modo no passado. E creio que qualquer monarquista autêntico, ele não vai defender a monarquia meramente porque assim era no passado e assim era bom. Sim, de fato, assim era no passado e assim era bom, mas existem motivos para muito além desses para nós defendermos a monarquia e especialmente a causa de Cristo, não? E por isso, é preciso deixar claro que defender a tradição não é ter um apego ao passado, uma espécie de fetiche, né? Temos aquela visão até um pouco estereotipada do Raditrade, que muitas pessoas falam mal, né, que é o rapaz que usa suspensório, boina, cachimbo, tá com o Catecismo de São Pio X debaixo do braço, e que no fim é uma visão muito interessante, porque é aquele homem que se apega unicamente às visões, aos aspectos exteriores, de uma tradição que, na verdade, não é bem tradição, é de um aspecto cultural específico, de uma moda de vestimenta que se aplicou a um determinado período histórico e que já passou, né? Uma pessoa não é mais tradicional porque usa ou deixa de usar boina, pelo amor de Deus. Mas isso aqui é só um aspecto secundário, correto? Mas a tradição, afinal, é o quê? A transmissão e o amor e a reafirmação daquilo que é eterno, daquilo que é perene, daquilo que sempre foi, que é e que será para sempre. E o papel da civilização, a grande conquista da civilização ocidental, o que, a propósito do pleonasmo, né, civilização presume-se ocidental, porque não há outra, a grande conquista da civilização ocidental foi justamente que ela se constituiu, ela se formou ao longo dos séculos, desde seu nascimento e desenvolvimento, como uma espécie de vaso, um receptáculo para receber a verdade e a revelação divina. E a civilização ocidental, ela obviamente foi coroada com o cristianismo. Ela chegou à sua plenitude com o cristianismo. Mas nós não podemos negar, e Santo Tomás de Aquino, em sua obra, com tantas citações dos pagãos, né? Santo Anselmo, também citando, por vezes, Cícero, não podemos negar que já antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo,
a civilização ocidental, mesmo que pagã, já possuía em si elementos propiciatórios para o recebimento da verdade revelada por meio da Santa Igreja Católica. E nós podemos até mesmo atribuir isso ao conceito que foi instituído já por São Justino, um padre da Igreja que viveu no segundo século, né, do ano 100 até 165 depois de Cristo, evidentemente, o conceito de semina verbi, sementes do verbo, um conceito que foi completamente vituperado pelo Concílio Vaticano II, mas que ele ainda assim participa da tradição e do magistério da Igreja Católica. O que acontece com as sementes do verbo? Se nós olharmos a história da humanidade, desde Adão e Eva e de seu pecado original, vemos que, como está narrado em Gênesis, eles tiveram inúmeros filhos, esses filhos tiveram outros filhos, e estes consequentes filhos tiveram sua dispersão, sua diáspora ao redor de todo o mundo, e construíram povos com suas próprias culturas, com seus próprios costumes e ideias e visões de mundo, e, eventualmente, até mesmo suas religiões. Porém, com a queda do homem, com a queda no pecado original, o homem perdeu grande parte do conhecimento que ele possuía infuso e direto de Deus, né? Mas não perdeu completamente. Adão, mesmo após pecar, provavelmente ainda sabia haver apenas um Deus, sabia exatamente, né, qual Deus adorar, e ainda tinha alguma noção, ainda que apenas dessa vez em nível racional, já que ele não mais possuía a graça, de como ele deveria agir para salvar a sua alma, ou para vir a ter sua alma salva, quando Jesus, né, descesse aos infernos, como prega o nosso credo, e resgatasse a alma dele, e finalmente o levasse para o céu, não? E esse conhecimento de Adão e Eva, que foi preservado em seu nível natural, ele foi transmitido aos seus filhos, evidentemente, como qualquer filho, como qualquer pai, transmite ao seu filho. Essa tradição, e aí temos o sentido autêntico da tradição, foi transmitido para os seus descendentes, e esses descendentes formaram seus povos, e o que acontece? A corrupção humana causada pelo pecado original, né, com uma mistura de esquecimento, com uma mistura de concupiscências, com uma mistura de desejos desordenados e com uma tendência à idolatria, vieram transformar o autêntico conhecimento da verdade, das verdades sobrenaturais que foi transmitida por Adão, ainda que de forma incompleta, nas idolatrias, nas falsas crenças que foram muito logo após a queda de Adão, que foram emergindo nas civilizações da antiguidade, né? Podemos ver os sumérios, podemos ver os hititas, os heteus, né? Podemos ver os próprios romanos. Mas acontece o seguinte, todas as civilizações, em grau maior ou menor, preservaram nem que fosse uma reminiscência dessa verdade que foi transmitida por Adão, ok? Alguns povos perverteram-se quase que completamente, né? Passaram a prostrar-se diante de criaturas, né? Passaram a adorar fenômenos cosmológicos, como se eles tivessem algum poder em si, né? E não como se fosse uma manifestação da obra do Criador, e assim em diante, né? Perversões morais, não? Como o sacrifício que se fazia às vezes de crianças, né? O sacrifício de adultos, como faziam os maias aqui, na América Central, não? Então, os povos foram se pervertendo em grau maior ou menor, mas na civilização especificamente ocidental, constituída principalmente pelos gregos e pelos romanos, houve, por ação, eu não posso dar outra causa, por ação da providência divina, houve uma certa tendência a se preservar melhor tais verdades, ok? É claro que temos o caso dos hebreus, que recebia imediatamente a ação de Deus ao longo da história, e que, portanto, eles preservaram a verdadeira religião até então, né, na antiga aliança, até a vinda de Cristo, de forma relativamente incólume, com exceção de algum período ou outro. Mas fora, né, entre os pagãos,
podemos ver claramente que os romanos e os gregos, eles preservaram elementos da verdade de maneira mais perfeita do que outros. E isto foi crucial na providência divina para que esta mesma civilização, com sua constituição de Estado, com sua língua, com sua cultura, quase que hegemônica em todo o mundo civilizado, pudessem ser usados, todos esses elementos, para transmitir o próprio evangelho posteriormente. Não à toa, há evidências de que certos pagãos romanos, certos pagãos de conhecimento do público que eram mais virtuosos, eles tinham por hábito cultuar apenas a um deus, não um falso deus, mas ainda um deus, a Júpiter, que no panteão romano, e até no sentido etimológico da palavra Júpiter, é Deus Pai. Não estou falando aqui de modo algum que esse punhado de pagãos, eles adoravam o verdadeiro Deus, né? Porque isso só poderia ser possível através da anuência deles à revelação divina, né? Seja a antiga lei, antes da vinda de Cristo, seja a nova lei, depois da vinda de Cristo. Mas eles, pelo menos, né, não se prostravam a outras criaturas que sequer tinham em si poder algum. E existe um aspecto interessante linguístico aí, porque esses latinos, né, esses romanos, eles tinham por hábito fazer uma pequena mudança na maneira como eles diziam que eles creem. O verbo crer, no latim, vem do verbo... O verbo crer, no português, vem do latim credo, né, eu creio. Que ele rege dois casos. Reger dois casos significa, ele pode... o elemento ao qual ele se refere, ou seja, aquilo no que se crê, pode estar no caso dativo e pode estar também no caso acusativo, ok? E os pagãos que adoravam a vários deuses, eles tinham por costume utilizar mais este verbo com o caso dativo. Então, creio em Deus, para um pagão, normalmente ele iria dizer credo Deo, D-O, ok? Atenção ao final da palavra Deo. Já esses romanos específicos que adoravam apenas a Júpiter, eles diziam credo deum, com o M no final, e não o, que é justamente o caso acusativo da palavra Deus, ok? Parece uma mudança pequena, né, mas para quem tem certo conhecimento da língua latina e da questão dos casos, das desinências, é uma diferença essencial, e é uma maneira pela qual eles se identificavam, ok? Se você dissesse credo in deum, ou credo deum apenas, você está aí, de alguma forma, evidenciando que você crê neste único Deus que para eles era Júpiter, né? Não obstante, não à toa, a própria Igreja Católica, ao traduzir o credo do grego para o latim, colocou justamente tudo aquilo em que se crê no caso acusativo. Credo in unum Deum Patrum Omnipotentem, et in unum Dominum Iesum Christum. Aí lá para baixo, et in Spiritum Sanctum Dominum et Vivificantem. Todas essas outras palavras além do credo estão no caso acusativo, né? Isso vem justamente de uma atenção que a igreja teve ao recebimento, ao costume que esses pagãos monoteístas, de certa forma, tinham. Okay? Então, é uma maneira de reforçar pela língua que há um só Deus. E o que explica esses romanos, no meio de tanta perversão, de depravação religiosa, que adoravam o sol, que adoravam a lua, adoravam as estações do ano, etc., de querer adorar apenas um Deus? Não há outra explicação. Provavelmente, isso se trata de alguma espécie de transmissão de uma tradição que se preservou entre algumas famílias, entre algumas pessoas mais piedosas, de que há apenas um só Deus a ser adorado. Okay? Embora esse mesmo conceito tenha sido pervertido, eles passaram a adorar um falso Deus, mas ainda assim apenas um só. Então, veja, por que devemos defender a civilização ocidental, afinal? Né? Porque estamos falando do latim e sua importância no processo civilizatório, mas que civilização devemos defender e por quê? Há uma necessidade, isso é evidente. Mas por quê? E por que a civilização ocidental? Porque ela, já antes da vida de Cristo, né, foi preparada pela divina providência para a disseminação do evangelho. E
a civilização ocidental foi a que mais preservou e desenvolveu frutos que auxiliariam a cristandade a se disseminar, seja na filosofia, cobra dos pagãos, que embora muitas imprecisões fizeram quase que exclusivamente por culpa de ainda não terem tido acesso à revelação divina, né? Seja no campo da moral, nós temos como exemplo Cícero, que além de grande orador foi filósofo e que narrou de maneira excelentíssima as virtudes humanas, pelo menos as virtudes naturais, né? As virtudes cardeais, né? Como fomos na teologia católica. Nas artes, e nas artes temos aí a expressão da arquitetura, a expressão da literatura, a expressão até mesmo da política, né, que isso faz parte das artes. E qual é a grande diferença da civilização ocidental para a relação de outras culturas que também tinham essas expressões artísticas? Que, como expressão dessa civilização ser baseada na verdade, suas obras artísticas também eram verdadeiras. O que eu digo verdadeiras? Verdadeiras, ou seja, correspondem em seus acidentes, em suas expressões exteriores, uma essência que seja da verdade, do belo, do eterno. Uma forma clara de demonstrar isso é como, por exemplo, as obras de Oscar Niemeyer, talvez fossem chamadas de maravilhosas nos anos 60, 70, mas hoje quem vai, por exemplo, a Marquise do Ibirapuera e vê aquelas ruínas do que um dia foi a Marquise, em São Paulo, não, do que eu estou falando, vai se deparar com uma coisa asquerosa. E se alguém acha ainda bonito as obras de Oscar Niemeyer, essas pessoas vão sumir com o tempo, com a faxineira do mundo, que é a morte, né? E essas pessoas no futuro vão começar a olhar as obras de Oscar Niemeyer como uma coisa que pertenceu ao passado, mas que ficou cafona, que ficou brega, que aquele museu em Niterói parece um porta-OVNI. Agora, ninguém jamais dirá isso a respeito do Panteão Romano, né, que hoje é a Basílica de Todos os Santos, em Roma. Ela era bela antes de Cristo, tornou-se mais bela depois de Cristo, porque essa arte pagã foi reordenada para seu fim verdadeiro, que é a adoração a Deus, e continuará bela ad eternum. E é preciso muita corrupção moral e pessoal para olhar uma obra de arte, que é o Panteão Romano, e dizer que isto não é belo. Da mesma forma, podemos dizer, bom, basicamente de todas as obras, até modernas, mas que com elementos inspirados na arquitetura greco-romana, ok? Outro exemplo, a Capela Sistina, né, que, apesar de já ter elementos, né, de negação à base da civilização, né, com o Renascimento, etc., ele ainda assim possuía tudo aquilo que ela tinha de inovador, né, de renascentista, ainda assim remetia, ao menos, à civilização clássica. Né? E por isso que é tão belo e sempre será belo. Tá bom? E outro aspecto importante da necessidade de defesa da civilização ocidental é a sua coesão das instituições políticas. Porque o Império Romano, ele foi um dos mais vastos de toda a história. Ele chegou até o sul da Escócia, até o norte da África, ao sul, chegou até a Palestina, chegou até a Lusitânia, de onde vêm nossos pais, na cultura, pelo menos no meu caso, porque eu não sou descendente de portugueses, mas os lusitanos, de onde vieram os portugueses. Então, toda essa coesão política e toda essa cultura, essa filosofia, essa moral, baseadas na verdade naturalmente preservada e depois reforçada pela revelação, é o que tornaram a civilização ocidental grande. E agora eu cito um trecho de um livro que está para ser publicado pelo Centro Dom Bosco. O título original é The Death of the Christian Culture, do Dr. John Senior. Será traduzido como A Morte da Cultura Cristã, em que ele fala qual é o grande triunfo, qual é o grande feito da civilização ocidental. E aqui começa a minha citação.
O triunfo de 3.000 anos da civilização ocidental foi, do ponto de vista das ideias, a filosofia que vagamente se chama de realismo ou filosofia perene, porque sobreviveu a tantas eras. Ela pode ser resumida em uma frase: o real é realmente real. Ou, em uma palavra, é. A concisa fórmula escolástica define-a: demonstrationis principium quod quid est. O início da prova é aquilo que é, né, numa tradução livre. Ou, ainda em outra fórmula, veritas sequitur esse rerum. Se não me engano, citação aqui de São Tomás de Aquino. Ou seja, a verdade segue a existência das coisas. A verdade é a correspondência entre o ser e o intelecto. E de acordo com essa visão, o princípio de todas as coisas é ser. E aqui ele cita o início do Evangelho de São João. In principio erat verbum. Ou seja, no princípio era o verbo. E não era a palavra, repare. Né? Ele não falou in principio erat vocabulum. No princípio não era a palavra, era o verbo, era uma ação. Né? Mas o verbo ao qual todos os verbos e nomes igualmente se reduzem, se conciliam, se comungam em última instância. Eu sou o que sou, disse Deus. E tudo isso é simplesmente o senso comum elevado à perfeição filosófica, ou seja, o conhecimento básico que a pessoa mais inculta dirá de que as coisas que são, são. O que existe, existe. O que é. Não? E é da primeira reação de uma mente normal ao mundo saber que as coisas existem. Antes de refletir, isto é, de curvar sua atenção para os próprios processos mentais e sensoriais, o homem simplesmente vê, ouve, sente os odores e sabores, toca e afirma a existência. Para se negar a existência, para se negar a realidade, para se negar a exatidão que as coisas são, tal qual elas não são relativas, porque a existência de uma coisa demandará exatamente a negação de outra, não é necessário reflexão. Basta existir, basta ser, basta tocar, ver, ouvir e cheirar as coisas. Tanto que ele continua aqui, né, numa negação que Descartes falava, não cogito ergo sum, ou seja, não penso logo existe, mas aliquid est, intelligo ergo sum et ergo cogito, ou seja, algo é, algo existe, e eu entendo, eu reflito sobre isso, e logo eu sou, e logo eu penso. Okay? Eu refleti sobre a existência do ser, e com isso, mas o ser não depende da minha reflexão sobre ele. O ser não está plasmado na minha mente, a minha mente que está plasmada no ser. Por isso que não há relatividade de nada na existência das coisas. O que é relativo, por definição, não existe. E o ato de pensar segue-se ao da existência. Ele não faz as coisas existirem, conclui John Senior. Então, esta grande conquista esse é o resumo da grande conquista filosófica, moral, do pensamento, da cosmovisão, da cultura ocidental, da civilização ocidental. E esta visão adequa-se, não podemos nem chamar de visão, né? Esta realidade adequa-se perfeitamente ao que os pagãos viriam a conhecer com a vinda de Nosso Senhor, o qual diz que é o caminho, a verdade e a vida. Não? Uma civilização que chegou a estas conclusões que eu acabei de narrar, por si só, digamos assim, que preservou essas noções, né, desde Adão até seus tempos, e que desenvolveu-os e que propagou-os até a vinda de Nosso Senhor, certamente, quando chegaram os apóstolos lá, foi muito mais fácil para eles assimilarem, embora, claro, eles tenham sido todos martirizados, né, a perseguição tenha durado séculos, mas aqueles que aceitaram o evangelho, aceitaram já dentro de um contexto em que eles viviam na cultura romana, que não tinha que negar toda uma vida, toda uma visão de mundo necessariamente, já estavam, de certa forma, preparados para aceitar o evangelho. Então, por isso, o arcabouço e a cosmovisão ocidentais são, portanto, o receptáculo ideal para o evangelho.
e a ocidentalização dos povos é necessária para a evangelização e a decorrente salvação das almas. Defender a civilização ocidental é defender uma das principais colunas sobre as quais a sociedade pode se erguer até o céu. Reparem, eu falei aqui, defender a ocidentalização dos povos. Não achemos que um povo será evangelizado meramente com a informação do evangelho. Ele pode, evidentemente, um indivíduo ou outro, sofrer uma ação tremenda da graça e então ele se converter. Mas a nível social, não existe um receptáculo para o evangelho entre os bárbaros. Não existe evangelização de um aborígene, de um indígena, de um africano, de um chinês, até mesmo de um alemão, né, pelo menos os nórdicos antigos, os vikings, evidentemente que estou falando, e de qualquer outro povo pagão, sem uma ocidentalização, sem um processo civilizatório prévio, até mesmo. E, para defender isso, eu posso citar o próprio exemplo histórico dos jesuítas, que, ao chegarem no que viria a ser chamada Terra de Santa Cruz, e posteriormente Brasil, eles não chegaram pregando o evangelho, que seria um ato religioso, apologético. O primeiro ato que os jesuítas fizeram, como a história narra, foi vesti-los, que é um ato cultural, é um ato civilizatório, é um ato ocidentalizante. Porque foi explícito para os jesuítas que não haveria qualquer possibilidade de disseminação do evangelho entre um povo que anda nu. Isto é apenas um exemplo. Este era o grande defeito, este era o grande empecilho primário que foi visto pelos jesuítas para os índios. Mas quantos outros empecilhos não haverão entre outros povos pagãos e, às vezes, até mesmo entre nós, que, apesar de sermos, de fato, obviamente, a cultura ocidental, somos tão corruptos, fomos tão corrompidos, melhor dizendo. Não conhecemos mais a nossa civilização e estamos, portanto, à margem da plenitude da recepção do evangelho em grande medida. O cardeal Newman, já no século XIX, ele falava da incapacidade dos ingleses de se converterem, porque já não era mais possível em seu imaginário, em sua mente, por si só, a não ser com o auxílio da graça, compreenderem Deus. Porque eles já viviam numa cultura inteiramente à parte dessa realidade. Os ingleses do século XIX, quem dirá nós, brasileiros, do século XXI? Será que somos convertíveis ainda? Por meios naturais, é bastante difícil. Graças a Deus, temos a ação da graça divina, que nos chama à conversão diariamente. Mas por meios naturais, já a coisa não é tão fácil. Não? E a civilização, defender a civilização e a verdadeira religião é o quê? É defender o bom, o belo, o justo e o verdadeiro contra os revolucionários que negam a própria realidade das coisas como elas são. Porque essa civilização ocidental, ao longo de séculos, preservou e transmitiu que esta filosofia perene, segundo a qual as coisas que são, há sempre uma horda de revolucionários que, em maior ou menor medida, tentam tomar o poder, tomar a situação das coisas, tomar as mentes dos incautos e agir revolucionariamente para a destruição dos povos, sempre influenciados pela guerra espiritual que ocorre entre os céus e os infernos. E aqui John Senior, eu preciso citá-lo novamente, ele fala que a civilização não é uma criação dos seus foras da lei, mas dos homens que trabalham duro com o suor de seus rostos, edificando o passado contra os foras da lei, os imoralistas e os defensores da violência e da morte. Em obediência à lei natural e pela graça de Deus, um pequeno número de homens bons foi a barreira que estancou uma maré de sangue a cada geração. Embora pareça que hoje, finalmente, nós estejamos nela
afundados. Então, esse é o nosso papel como, digamos assim, recivilizadores. Como, seja monarquistas, seja como católicos, mas, entre tudo isso, recivilizadores. Mas agora, evidentemente que eu passei até agora falando apenas de civilização, né? E não falei do latim, né? Onde entra o latim nessa história? A questão é, ao mesmo tempo, simples e complexa. A civilização ocidental e tudo que há de bom nela está documentado por escrito em latim, ok? De maneira que o latim é uma chave para o acesso à civilização ocidental. E essa chave é cada vez mais necessária, porque já não temos mais a tradição da nossa cultura e da nossa religião de pessoa para pessoa, né? Quantos católicos hoje em dia não são bons católicos porque se converteram posteriormente, não por uma ação da família, não por uma transmissão familiar, mas porque foram atrás de doutrina, de documentos antigos, de séculos de idade, e aí encontraram a verdadeira religião, aí encontraram a verdade, e aí se converteram. Não? Eu cito esse que é o meu exemplo, a propósito, né? Converti-me com 19 anos, fui batizado com 19 anos. Minha família não era católica, minha mãe, graças a Deus, voltou à igreja, né? Mas muitos dos meus familiares ainda continuam na apostasia e no paganismo. Então, não vivemos mais num meio que propicie a erudição, que propicie a própria transmissão da civilização. Precisamos, portanto, buscar até certa medida com nossas próprias mãos. Mas, se não soubermos a língua com a qual essa civilização foi registrada, com suas ideias, com sua moral, com sua filosofia, com os seus conhecimentos, obviamente não teremos acesso a nada. É como se todo o conhecimento do mundo estivesse em chinês, e nós tivéssemos que acessar esse conhecimento para salvar as nossas vidas, a nossa sociedade e as nossas almas. Né? Graças a Deus que o latim é um pouco mais parecido com o português do que o chinês, né? E que temos algumas facilidades, né, portanto, em relação a aprendê-lo. Graças a Deus. E, então, portanto, é necessário que qualquer organização civil, eclesiástica, como acontece com a Ação Orleanista, como acontece com o Centro Dom Bosco e tantos outros grupos, né, principalmente de católicos, qualquer organização que entenda a necessidade da reconstrução da nossa civilização por meio do desenvolvimento de uma elite intelectual capaz de efetivamente recristianizar este meio bárbaro em que vivemos, não poderá se apegar exclusivamente a obras contemporâneas, ok? Escritas em língua vernácula, cujos autores quase que inevitavelmente terão em si algum grau da cosmovisão advinda da Revolução Protestante e da Revolução Francesa. Ou seja, graças a Deus, e creio que por ação do Espírito Santo esteja emergindo no Brasil e em alguns outros lugares do mundo, grupos de católicos, especialmente jovens, que buscam reconstruir a tradição, né, em diversos âmbitos, seja na própria hierarquia, seja por meio da política, como faz a ação orleanista, ou seja, um processo civilizatório de tradição e de catolicismo. E esses grupos, eles precisam entender que as fontes de onde eles obterão o conhecimento sobre a humanidade, sobre a história, sobre a filosofia, sobre a teologia necessários para executar esses intentos, estão todos em latim. Okay? Todas essas obras estão em latim. Então, é necessário haver um esforço para que as elites intelectuais, ou seja, os grupos de pessoas que se voltam ao estudo e que buscam com esse estudo gerar mudança na sociedade, que eles estudem o latim. É a chave para se poder recivilizacionar a sociedade. Está bem? Porque o ser humano moderno, ele está muito apartado de si mesmo. Ele não se conhece mais. O ser humano, ele está inteiramente idiotizado por meios de massa, por mídias sociais, por televisão,
por imediatismos, por consumismos e por todo tipo de paixões que o mundo oferece hoje em dia. Não é mais possível pensar no século XXI. Não é mais possível haver teologia profunda no século XXI. Por que Santo Tomás de Aquino foi tão grande? Porque ele viveu não tanto depois de Santo Agostinho, não tanto depois de tantos outros santos nos quais ele se baseou. Ele estava, como, se não me engano, Chesterton fala, sobre o ombro de gigantes. E nós não temos gigante nenhum, nos últimos 500 anos, poderia dizer, sobre os quais nos basearmos. Então nós temos que reconstruir, temos que ir lá para trás. Temos que ir para o século XII, para a idade áurea da civilização. Temos que ir para o século XIII, não? Com Santo Tomás de Aquino. Temos que ir para a antiguidade até mesmo, com Santo Agostinho, com São Justino, qual citei agora há pouco. É neles que devemos buscar as referências para nós conhecermos melhor o ser humano em sua essência e a religião católica, fora da qual não há salvação. Então, como eu vinha falando, né, o ser humano ele carece imensamente do autoconhecimento sobre suas potências, suas virtudes, até mesmo suas fraquezas. Ele carece também de grandes referências de homens que ao longo da história salvaram essa mesma civilização de hedonistas e de revolucionários. Gosto muito, muito, muito do exemplo de Cícero, né, que viveu na era clássica de Roma, logo antes do nascimento de Cristo, e que ele foi o responsável pela perseguição dos conjuradores catilinários, que eram basicamente um grupo de revolucionários em Roma. E Cícero proferiu um discurso famosíssimo no Senado romano pela execução, pela pena capital, pela morte desses revolucionários. Enquanto que Catão, outro senador, ele defendia apenas a prisão perpétua. Uma coisa interessante que o Cícero, né, como a história demonstra, ele acabou vencendo o argumento, justamente porque ele demonstrou que, segundo o direito romano, um cidadão romano não podia sofrer a prisão perpétua, não estava prevista essa punição no direito romano, e, portanto, seguindo esse direito que eles tinham, eles deviam ser executados com a pena de morte. Então, é uma questão interessante, mas vejam a clareza que Cícero possuía em defender o Estado, em defender a instituição, de que todos os romanos, de uma ponta a outra do império, eram beneficiários. Exatamente a instituição que, à época, firmava a paz entre todos os povos, porque não demorou 4 séculos para essa instituição ser destruída, pelo menos a nível político, e começarem grandes guerras, vindas de bárbaros, vindos de germânicos e asiáticos. Então, era necessário, era claro para Cícero que as pessoas que eram contrárias à instituição, que era a própria encarnação da civilização ocidental, deveriam ser punidas até mesmo com a vida. É essa clareza que nos falta. E, portanto, aprender e difundir o ensino da língua latina, porque é preciso que tenha pessoas que aprendam, e é preciso pessoas que a ensinem, evidentemente. Ela é a chave para voltarmos a ter acesso direto às obras de literatura, não? De filosofia e de teologia que formaram os grandes santos da antiguidade e da Idade Média. Aqui, eu gostaria de fazer uma citação do padre João Ravisa. Eu tenho aqui uma obra dele. Essa edição é bastante antiga, mas o Centro Dom Bosco ele está para publicar uma nova edição, talvez neste ano ou no começo do próximo, em que ele fala sobre a história, né? Em um dos apêndices deste livro, ele fala sobre a história da língua latina, ele fala de sua importância. É uma citação tanto quanto longa, mas ela é muito relevante para a nossa aula aqui. Então, fala o padre João Ravisa.
A língua latina teve poucos séculos de existência, né, em torno de 7 a 9 séculos, a depender de como se calcula onde começou e onde terminou a língua. Refugiu, porém, de tantas prerrogativas, especialmente no período de seu máximo esplendor, e foi tida em tanta honra entre todos os povos, que, embora cessasse de ser língua falada, continuou, contudo, a ser cultivada com muita dedicação e carinho, especialmente pelos sábios. Veja, houve sempre, ao longo da história, como atesta aqui o padre João Ravisa, o cultivo da língua latina, pelo menos entre uma elite intelectual. Não estou aqui falando que todas as pessoas devam aprender latim, né? A humanidade nunca se formou inteiramente de pessoas cultas, ao mesmo tempo que jamais diria que há uma espécie de casta superior que deva aprender latim e o resto deva manter-se na ignorância, de forma alguma, né? Um meio termo aí, evidentemente. Mas é fato, né, que, apesar da língua latina passar a ter sido uma língua morta não é uma língua que ninguém fale, é uma língua que ninguém aprenda nativamente, né, de berço. Ela sempre foi transmitida e ensinada, e todo o conhecimento da humanidade durante muito tempo foi ensinado em latim. E entre as línguas mortas é a que mais foi estudada e mais conhecida em todo o mundo. Teve a honra de se tornar a língua oficial da igreja, assunto sobre o qual falarei em breve. Como na Idade Média, o fora do Estado e das ciências. Não? E, não obstante todos os acontecimentos políticos, as invasões dos bárbaros e a confusão trazida no campo literário pela mistura de tantos idiomas diferentes, o estudo dessa língua nunca foi obliterado ou interrompido. Sempre estudou-se latim. Jamais houve um período na história da humanidade que não se tenha estudado latim. A quantidade pode ter se reduzido ou aumentado ao longo das épocas, mas jamais deixou de ser estudado. E não somente a estudavam sacerdotes e magistrados, mas todo homem mediocremente culto. Isso é uma concepção que a nós nos custa compreender hoje em dia, não? Porque, vejam bem, até os anos 50, até mesmo no Brasil, o latim fazia parte do currículo de base de ensino. Podemos questionar se esse ensino de latim era bem feito ou mal feito, mas estava lá, não? E nós sabemos que, independente da qualidade, né, às vezes questiona-se a qualidade, né, afinal, não era todo o Brasil que falava latim naquela época, evidentemente, mas é sempre a partir do contato com esse latim que se formaram muitas pessoas na latinidade, que puderam transmitir essa latinidade. Eu cito como exemplo o Sérgio Pachá, o professor Sérgio Pachá, que foi quem me ensinou latim, que a propósito é também meu padrinho de batismo, e que ele aprendeu latim na escola, ele aprendeu latim no colégio de jesuítas, não? Quando ele ia fazer o noviciado. Então, quem sabe o que ele teria feito da vida se ele não tivesse tido contato com o latim? É evidente que ele, de fato, aprendeu latim na escola. Não? Ele sempre cita que, com, se não me engano, 8, 9 anos, ele tinha que decorar a primeira parte da Eneida, de Virgílio. Eu não sei a primeira parte da Eneida de Virgílio e vou ser sincero que é um grande desafio. Né? Imagina, então, para uma criança, mas era este o nível, elevava-se por cima. E as aulas de latim que ele tinha eram dadas em latim, por um padre jesuíta. Está bem? Então, o latim até não tantas décadas atrás era uma coisa muito próxima de nós. Que dirá, então, da liturgia, obliterada em grande parte a partir dos anos 70, com a reforma litúrgica no rito romano, mas que fazia com que todos os católicos, todos os domingos, ouvissem, pelo menos uma vez, o latim. E dir-se-á, se as pessoas não entendiam nada, ora, hoje alguém entende a missa? Hoje alguém realmente entende que lá se faz o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário? As pessoas na Missa Nova comportam-se de maneira geral, né? A Missa Nova, ela leva as pessoas a comportarem-se dessa forma?
como quem está testemunhando o sacrifício salvífico do Cordeiro de Deus. Pois é, não adiantou nada ser em português, ou em italiano, onde é na Itália, ou em alemão, onde é na Alemanha. O latim é a coesão. Vamos ver mais sobre isso no futuro, né, em breve. Então, continuando aqui, a citação do padre João Ravisa, não somente estudavam, né, os sacerdotes e magistrados, mas todo homem mediocremente culto. As escolas de latim, que ficaram como sendo privilégio de Roma e das principais cidades do Império, foram se espalhando em todas as partes, nos palácios reais, nos episcopais, nos conventos, nos seminários. Os clássicos latinos foram sempre ciosamente guardados, estudados e admirados. O seu estudo foi sempre considerado como um fundamento de qualquer cultura nacional e como o melhor dos meios para desenvolver, elucidar e aguçar a inteligência dos jovens, para lhes fazer adquirir bom gosto e delicadeza de sentir, exatidão de pensamentos, força de concepção e franqueza na expressão. Nos clássicos latinos, inspiram-se sempre e os estudam não só os melhores escritores da nossa literatura portuguesa, claro que eles estavam falando isso nos anos 30, não? Hoje em dia não existe mais literatura portuguesa, mas tudo bem. Como também quantos das outras nações quiseram adquirir o renome das letras. E também hoje em dia o estudo da língua latina constitui um dos estudos principais para as escolas clássicas, né? Novamente uma coisa que infelizmente já não se aplica tanto à realidade, ou que se propõe uma nobre instrução, e não tanto porque se tornou a língua dos sábios, e por isso necessária para o conhecimento das ciências mais sublimes, teologia, filosofia, jurisprudência e medicina, mas também porque foi a língua de um povo glorioso na história pelos seus feitos, pelas conquistas, pelas suas colônias, pelas suas leis, pelas suas instituições espalhadas em quase todo o mundo antigo. Mas não basta. Esta língua teve parte preponderante na constituição de novos povos, de novas línguas, e sobretudo porque nas obras clássicas, nos restam, de seus escritores, homens de estudo, filósofos, legisladores, oradores e poetas. E esta língua nos deixou um imenso tesouro de sabedoria e de arte, e legou-nos, naqueles documentos da antiga sabedoria, grandes ensinamentos para a vida, exemplos magnânimos de virtude e de fortaleza, aptos a vivificar sentimentos nobres e a atear nos ânimos o amor da beleza e da verdade. Ora, isso aqui é um discurso, não? É uma perfeita apologia à língua latina, e ao seu ensino, e à sua relevância, né? Poderia até, creio que terminar essa exposição já aqui, mas ainda há o que dizer, especialmente para o nosso caso, nós brasileiros. Porque nós, no Brasil, somos filhos do Reino de Portugal. E este Reino de Portugal é filho direto, né, herdeiro direto do Império Romano. E, portanto, aprender o latim é conhecer melhor a nós mesmos. E é conhecer a nossa história, o nosso lugar, nosso papel na constituição dos povos, e principalmente entender melhor a nossa própria língua. E é muito comum dizermos que o português vem do latim, né? Isso é evidente. Mas, linguisticamente, né, existe um certo equívoco de palavras aí em dizer que uma língua vem da outra. É porque existe um desenvolvimento ininterrupto de uma língua, de modo que, ao longo do tempo, ela passa a se tornar ininteligível de um período para o outro. Mas o padre João Ravisa, ele estabelece uma relação tão íntima entre o português e a língua latina, que ele afirma não haver uma substituição da língua falada entre nós e os romanos, coisa que jamais poderia haver, né? Mas apenas um desenvolvimento dessa mesma língua latina. Quando ele fala das línguas que se desenvolveram na Península Itálica, né, como, por exemplo, o volsco, o osco, né, o próprio latim, evidentemente, e o etrusco, né, existem várias línguas que se desenvolveram na Península Ibérica. Aí, quando ele fala do latim, ele cita da seguinte forma:
o latim, que domina ainda hoje, na Europa Ocidental, sob os nomes de italiano, francês, provençal, espanhol, português, romeno e rético. Ele dá só esses exemplos, mas existem tantos outros, não? Estas línguas denominam-se línguas românicas, neolatinas, novolatinas ou novilatinas. Em outras palavras, Padre João Ravisa está aqui atestando que nós estamos falando latim neste momento. Esta aula magna está sendo dada em latim. Porém, no latim da Lusitânia, do século XXI. Tudo bem, mas é latim. E não há imprecisão alguma em se afirmar isso. Porque os lusitanos, né, que vieram ser os portugueses, eles não acordaram no belo dia falando uma língua diferente dos seus colonos do Império Romano. Isso não faz sentido linguisticamente, não faz sentido historicamente. Não? Houve um desenvolvimento desta língua, e essa língua desenvolveu-se diferentemente em cada lugar. Daí que temos o castelhano, o francês, o próprio italiano, né, o romeno, mas ainda é latim. E, como eu havia prometido, vou falar sobre o latim na igreja, né, porque falei tanto aqui da importância da civilização, não como um bem em si, né, mas como um meio para se propagar o evangelho, e não podemos negligenciar o fato de que o latim ele é imprescindível, ele faz parte inerente da história da própria Santa Igreja. Então, qual é a relação entre o latim e a igreja? Como é de conhecimento de todos, né, a sede da igreja é Roma, pelo fato de que São Pedro, o primeiro Papa, lá foi morto, né, e quem o sucedesse, dado o poder de tudo ligar e tudo desligar ao céu, que foi dado a Pedro, ter se dado a ele, e ele ter morrido ali, aquele que o sucedesse na sede de Roma teria este mesmo poder, não? Uma coisa evidente do aspecto teológico, e que, portanto, a igreja, ela seria, de certa forma, até algum nível, minimamente, é claro, influenciada por este meio, não? Mas essa influência, ela não é meramente casuística, ela não é meramente um desenvolver-se histórico, né? Porque, de fato, vemos aí a ação da providência divina em se utilizar desse período histórico, dessa cultura, dessa constituição política e dessa força moral do povo romano para a disseminação do evangelho. Então, aqui não é uma consequência histórica, né? São Pedro poderia ter morrido na Itália e poderia ter morrido em Hong Kong. Não, a questão não é essa. A divina providência colocou ele em Roma e não foi à toa. Mas, evidentemente, na igreja primitiva, vemos que o latim ele levou certo tempo para se tornar a língua oficial. Não? É necessário entender que na história da antiguidade, o latim e o grego eles coabitavam muito. Não? O grego ele chegou até ser, de certa forma, uma língua franca para o comércio, em alguns períodos, em alguns lugares na antiguidade. Né? No mar Mediterrâneo, mais ao lado do leste, era uma língua franca. Não? E não à toa, os evangelhos foram escritos em grego. Não? Não à toa, as liturgias mais primitivas da igreja, se não são inteiramente em grego, tem muito de suas partes em grego. A própria liturgia romana, o próprio rito romano, ele preserva, né, o Kyrie eleison, ou seja, Senhor, piedade, Senhor tem de piedade de nós, como se fala, o Christe eleison, Cristo tem de piedade de nós, não que nós rezamos todo domingo na missa. Então, demorou um certo tempo para o latim tornar-se uma língua mais utilizada na liturgia. Mas existe um certo momento histórico específico em que isso aconteceu. Segundo o livro do padre Adrian Fortescue, que foi um dos grandes liturgistas do final do século XIX, início do século XX, no livro chamado The Mass, A Study of the Roman Liturgy, que é a missa, um estudo da liturgia romana,
é um livro muito interessante, né? Ele fala do desenvolvimento da missa, da liturgia, desde a última ceia até o missal de São Pio V. Ele vai comentando que a missa passou a ser adotada em latim a partir do século IV, pelo Papa Damaso I, que foi o primeiro, aliás, São Damaso I, né, ele foi santo, 37º Papa, que inclusive ele era lusitano, né, hoje poderíamos dizer que ele era português, e que ele também foi crucial em pedir a São Jerônimo que traduzisse a Vulgata para o latim, né, a tradução da Bíblia para o latim, melhor dizendo, ela foi feita por encomenda deste Papa. E São Damaso I ele é considerado um grande precursor assim do estabelecimento da Igreja Latina, né, entre as outras igrejas em comunhão com Roma, de sua identidade, né, daí começa a desenvolver a própria liturgia latina, liturgia de rito romano. E com a consolidação e a predominância da Igreja Latina em relação às demais igrejas em comunhão com Roma, o latim estabeleceu-se definitivamente como língua oficial da Igreja ao longo dos séculos, sendo utilizado na liturgia em quase toda a parte, além de ser a língua franca para a transmissão do conhecimento e da doutrina ao longo dos séculos da Igreja, desde a Antiguidade até pelo menos o século XX. Não? Ou seja, encíclicas, bulas, tratados teológicos, teses de doutorado. Temos, por exemplo, a São Belarmino, cuja tese de doutorado ocuparia uma estante inteira de livros. Ele escreveu em latim a tese que se chama De Controversiis Romani Fidei, De Controversiis Christianae Fidei, ou seja, as controvérsias da fé cristã. Então, o conhecimento era transmitido, a teologia era transmitida, a filosofia eram transmitidas em latim, de modo que era possível ter-se acesso a ela em todo o mundo. Não fazia sentido, veja, ainda mais num mundo tão pouco globalizado, como era da Antiguidade até a Idade Média, escrever-se um livro, por exemplo, em alemão ou em português, porque só iria ser falado em algum grupo de vilarejos específicos no local. Né? Não havia sequer essas línguas, essas grandes línguas nacionais como existem hoje, né? O português, o francês, o italiano, não existiam. As línguas eram muito mais regionais. A única coesão que poderia haver entre as línguas era o latim. E daí a importância dessa língua para a disseminação da doutrina católica em todo o mundo. E a uniformidade de culto no rito romano, tradicional, evidentemente, representou e facilitou ao longo dos séculos a transmissão e a representação, né, da unidade da fé por meio dos sinais exteriores da religião católica. O que eu quero dizer com isso é que a missa tradicional, especialmente no rito romano, ela é belíssima pelo aspecto de sua unidade. Eu cito, por exemplo, tem um canal no YouTube que eu sigo, que é da Fraternidade São Pio X da Estônia. Eu não sei nem por que eu sigo eles, meu Deus do céu. Mas acho que é simplesmente por curiosidade mesmo. Eu não entendo o estoniano, obviamente, então não tenho nada a ganhar com as homilias ali, infelizmente. Mas uma coisa interessante que acontece é que, apesar de ser uma missa celebrada quase que do outro lado do mundo, e por pessoas que falam uma língua tão alienígena para nós, se não me engano, o estoniano sequer é uma língua indo-europeia, né? Apesar de tudo isso, quando eles celebram a missa, o padre fala in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen, introibo ad altare Dei, e os fiéis respondem a Deum que letifica de virtutem meam, e assim em diante. Então, eu consigo entender e acompanhar uma missa celebrada na Estônia, mas muitas vezes eu não tenho a menor ideia do que seria, do que vai acontecer numa missa aqui no Brasil. Eu particularmente não assisto missa nova, mas eu me lembro de testemunhar assim, a cada lugar que eu assisti era uma coisa diferente.
Que coesão é essa? Não temos todos a mesma fé porque não temos todos o mesmo culto. Porque a missa não é transmitida e não é celebrada em latim, que é a língua da igreja. E há aqui outro aspecto importantíssimo, uma característica importantíssima quanto às características do latim, que é o fato dela ser uma língua morta. Língua morta, como falei, né, ela é um pouco diferente de língua extinta. Há quem me pergunte às vezes, por que eu vou aprender latim se é uma língua morta, no sentido de, dando a impressão de que ela fala assim, uma língua que ninguém fala, que não se usa. Mas uma língua morta não é uma língua que ninguém fale ou que não se use. É simplesmente uma língua que ninguém aprendeu de berço, né? É uma língua que é necessário buscar fontes posteriores, né, depois que você já aprendeu uma língua nativa, para poder aprender. A não ser que alguém queira ensinar latim aos próprios filhos em vez da própria língua materna, tudo bem. Mas não conheço casos assim. Uma língua extinta, por outro lado, aí de fato é uma língua que ninguém fale, né, ou que tenha sido reconstituída depois de estudos antropológicos, linguísticos, etc. Mas o latim não é uma língua extinta, é uma língua morta. E a grande vantagem de ser uma língua morta é que ela não sofre alterações em sua forma e em seus significados ao longo do tempo. Vejamos, a própria igreja, ela preservou em alguns aspectos, aspectos da língua latina, como, por exemplo, credo in deum, né, no acusativo, como eu havia falado lá no início da aula. Então, para representar que é necessário crer-se nesse único Deus. Mas ela também alterou ou ressignificou, elevou certos significados e preservou-os assim, ao longo de séculos. Vemos, por exemplo, a palavra beatus. Beatus, na era clássica latina, representava apenas feliz, não uma pessoa. Feliz é beatus. Posteriormente, e vemos isso nas bem-aventuranças, a palavra bem-aventurados em latim é beatus, ok? Ou beati, no plural. Então, bem-aventurados os que têm fome e que têm sede. Beati qui esuriunt et sitiunt, né? Porque, ou seja, vemos aqui uma ressignificação, uma elevação do sentido da palavra beatus. Mas ela terminou-se aí, né? Passou de ser feliz para santo, ou beato, né? Como temos hoje em dia uma palavra diretamente derivada. Agora, no português, a cada semana surgem novos termos. Agora inventam que não há mais gêneros na língua portuguesa. Inventam um novo gênero neutro, né? Recriam um gênero neutro na língua portuguesa. Então, imagina, se a língua portuguesa ela está tão aberta a mudanças de sua estrutura, de suas palavras, que dirá com as ideias que são transmitidas em português. Já o latim, não. Né? Ele sofreu seu desenvolvimento, como qualquer língua normal, mas ele está, digamos assim, congelado, por ser uma língua morta. Então, aprendendo-se latim, você vai ser sempre capaz de ler, seja Cícero, seja Santo Agostinho, seja Santo Tomás de Aquino, por mais que eles estejam distantes entre si mais de 1000 anos. Se nós lemos um texto hoje em português, de 1000 anos atrás, né, alguma canção de trovadores, são pouquíssimos os que têm capacidade de entendê-lo. Então, aí que está uma diferença essencial. Né? O latim preservou-se, o estudo do latim preservou-se de maneira muito menos corrompida. Então, é a língua perfeita para a transmissão e preservação do conhecimento. E, portanto, na teologia e na filosofia isso é essencial, porque uma mudança de termos, uma mudança de significado de termos, pode levar a uma mudança de ideias e a uma mudança de crença. Se por algum motivo a palavra redenção ter seu sentido alterado, eu já não creio mais na redenção tal qual a igreja ensina. Então, a palavra redemptio, o redemptio na pronúncia eclesiástica, sempre será aquilo que a igreja sempre ensinou. Mas Deus sabe lá o que será da palavra redenção no futuro. Não é? Então, meus amigos, chegando à nossa conclusão aqui, porque já me demorei bastante,
A conclusão que eu tenho é a seguinte: considerando toda essa importância basilar que a língua latina exerce sobre o processo de reconstrução da nossa civilização e da reconstrução da cristandade, e até mesmo de uma monarquia tradicional católica, tal qual a ação orleanista defende, é absolutamente indispensável que nós estudemos, que nós nos debrucemos sobre a língua latina e sobre todo aquele conhecimento que está nela, com ela escrito. Porque é por meio dessas obras magníficas, escritas por ou bons pagãos, ou principalmente, né, por grandiosíssimos santos, que nós podemos aí sim erguer-nos sobre os ombros de gigantes, tal qual Santo Tomás de Aquino fez, e assim restabelecer autenticamente o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, facilitar e promover a salvação de nossas próprias almas e a de nossos amados, de nossos irmãos e de todos aqueles ao nosso redor, na sociedade, no Brasil e em todo o mundo. Tenho apenas isso a dizer. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter auxiliado na compreensão desse tema de exima importância. E viva Cristo Rei!